Pensa que o seu roteiro é um ônibus e que esse ônibus parou no ponto e pegou um passageiro. Sua missão agora é levar esse passageiro até o ponto final de maneira suave, sem que ele queira saltar do ônibus. Quando o ônibus sai batendo em um monte de palavras, o trajeto não é agradável e o passageiro desce do ônibus. Esse passageiro é o seu cliente. Então a viagem dele pelo seu roteiro não pode ter atrito. E é por isso que a gente tem que evitar também um outro erro comum, que é criar parágrafos muralhas. Eu chamo de muralha porque é tanta palavra empilhada uma em cima da outra que fica difícil de conseguir enxergar a história que está por trás dele. E se, além de tudo, essas descrições desse parágrafo não formarem imagens e nem construírem uma história, aí elas viram a muralha da China. Então a regra é simplifique, simplifique. Deixa eu te mostrar uma mini muralha. Repara que não é só o tamanho do parágrafo que transforma ele numa muralha. É o fato também de a gente ficar muito tempo descrevendo coisas que não contam uma história. Câmera entra pela janela, passa por cima do sofá e chega na cabeça de um homem. O homem está trabalhando. A câmera faz um giro ao redor da cabeça dele para depois revelar o papel que ele está trabalhando. O papel está todo rabiscado em vermelho. A câmera se aproxima da tampinha da caneta e vemos que ela está toda mordida. Agora a câmera gira ao redor da caneta mordida e depois revela o rosto do homem preocupado. O problema aqui é que a gente passou muito tempo descrevendo malabarismos de câmera e não chegou em história nenhuma. E sabe o que importa nessa cena, o que realmente está acontecendo? É que o homem está estressado com o trabalho que ele está fazendo. Todo o resto é malabarismo de câmera. E isso não nos interessa, porque isso não conta uma história. A gente está escrevendo justamente para contar uma história para o cliente. Um homem está em casa trabalhando. Frustrado, ele pega o documento que acabou de escrever e rabisca ele todo. Pronto, contamos a mesma cena, só focando no que importa. Agora vamos ver uma descrição simples e que cria imagens. Estamos na igreja, bem no momento da consagração da hóstia. O padre está com a hóstia nas mãos. Ele ergue a hóstia e fala: "Esse é o sangue de Cristo." No exato momento em que ele parte a hóstia no meio, as janelas e as portas da igreja explodem e um mar de sangue invade a igreja. Essa é uma cena que a gente consegue imaginar com facilidade. É simples e específica e não precisa de muitas descrições. Repara que eu não descrevi a igreja e nem descrevi o momento da comunhão. E também não falei sobre as pessoas ajoelhadas. Não falei sobre os vitrais da igreja. Eu não falei de detalhezinhos. Eu apenas indiquei aonde estamos e que momento é. Eu me concentrei em descrever apenas o que realmente interessa para a cena. A sua imaginação preenche o resto dos detalhes. Tudo bem se você não conseguiu pensar uma cena supervisual. Começa escrevendo o que vier na sua cabeça, mesmo que seja um parágrafo muralha. Depois olha para esse parágrafo e se pergunta o que esse monte de descrições que você colocou ali está querendo dizer. Não tem problema nenhum escrever demais na hora que você está criando, mas na hora de escrever a cena de verdade, de refinar e de preparar o documento para apresentar para o seu cliente, aí a gente tem que contar só o que está acontecendo. Então materializa a cena do jeito que der e depois tenta entender o que ela está contando. Aí simplifica e simplifica. Vai tirando os tijolos dessa muralha de palavras até você conseguir ver o que a sua cena está realmente contando. E aí diz isso da maneira mais simples, curta e visual possível.